Papo de Redação. Oferecimento Pemasa. Tudo em um só lugar. Irmãos Gonçalves. Comprar nos Irmãos Gonçalves é um barato. Olá, amigos. Boa tarde. Estamos iniciando mais um Papo de Redação aqui na sua SIC TV e nas emissoras que formam a Record TV, espalhadas por todo o estado de Rondônia. Você está na maior rede de televisão desse estado. Olha, esse ano vem mais emissoras por aí, viu? Aguardem, porque a gente está trabalhando para isso. Não sei se todas virão esse ano, mas temos mais 9 emissoras em 9 cidades para inaugurar aqui no estado de Rondônia e mais uma no Amazonas. Estamos colocando o pé no Amazonas. Pois é, é a sua SIC TV, a Record TV, se espalhando, não só pelo estado de Rondônia, mas pela Amazônia. Legal. Olha que legal, hein? Que bacana isso aí. Olha, você não olhe muito para mim hoje, eu acabei de acordar. Olhem para o professor Peixoto mais hoje, para vocês terem uma imagenzinha melhor, tá certo? Mais bem acabada, tá certo? Olha, para perder pro professor, tem que se esforçar, né? De lado, na feiura. assim. Fica bom? É, Fica bom? mas tá bom. Mas, gente, a gente tem muitos assuntos para tratar hoje, mas sempre, é claro, em nome de marcas importantes que nos acompanham. Por exemplo, os planos de saúde Viva a Vida, Irmãos Gonçalves, Pemasa e Rondoncap. Olha só a responsabilidade desses meninos aqui que fazem esse programa para poder fazer uma coisa boa que honre o nome dessas marcas importantes que nos acompanham. E a você, principalmente, que dedica aí um pedacinho do seu sábado para conversar com a gente, para prestar atenção na gente, para rir com a gente, para chorar um pouquinho com a gente também quando o professor fala, né? Para ficar intrigado aqui quando o Sérgio Pires fala, porque ele intriga a gente, né? Se bem que ele é intriguento também, né? Coloca na tela, por favor, aqui o WhatsApp, por favor. O WhatsApp do nosso Papo de Redação. Através desse número aí, você vai conversar com a gente e com Rondônia, com o Brasil e, quiçá, com o mundo, tá bom? Mostra lá, gente, as duas produtoras do nosso programa hoje. A produtora número 2, que é a Deane, nossa querida Deane, que produz também o programa do Augusto José, e a produtora número 1, que é a Dona Maria do Cafezinho. Ô, Deane, você perde pra Dona Maria, vai ganhar de quem, hein? Fala a verdade. De ninguém. Olha só, Dona Maria, dá um tchauzinho aí, Dona Maria. Tá aí, ó. Olha só. Muito bem, bom dia para vocês também. Já é boa tarde, né? Eu acabei de tomar café da manhã. Pois é, olha aí. A doutora Hélida Galo, que já chegou também, como sempre, marcando presença, com a sua simpatia, com a sua beleza. E a doutora Hélida, que é uma grande cardiologista, olha só, esposa do nosso querido Irã Galo, né? Se vocês virem os dois juntos, não confundam. Ele é esposa, não é filha do Irã, tá? Por favor, não vão achar que... olha aí, o doutor Irã, eu vi ele... Falaram isso essa semana. Estava lá com a filhinha dele. Não, gente, é a doutora Hélida. É que ela tá ajeitada, conservada. Ele já tá meio acabadinho mesmo, né? Mas faz parte. Por isso que é o dinossauro, né? Gente, daqui a pouco vamos falar também do bloco Curumim, né? Boto Curumim. Tá aí a Isabel Cristina, a nossa querida Isabel Cristina. Com o perdão, Isabel Cristina, eu sabe que eu te amo, né? Mas cada vez que eu te vejo, eu lembro de uma outra amiga da gente, né? Você sabe, olha, bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Que foi embora tão cedo, né? Infelizmente, uma lástima, assim. Gente, professor Peixoto, Joacir Loura Júnior, Irã Galo, Sérgio Pires, Beni Andrade, já estão apostos aqui para dar o seu boa tarde, para conversar.
E eu vou começar o boa tarde pela ala direita. Meu Deus. Mais precisamente pela ala da direita. Eu acho que Da extrema direita. Sou mais preciso, assim. Aliás, a extrema, o Beni está na extrema, mas eu não sei qual dos dois é mais extrema. Confesso. Sérgio Pires, por favor, o seu boa tarde. Boa tarde, queridos dinos. Boa tarde, telespectadores. Eu tenho 2 registros e depois um destaque. O registro é assim, depois de 2 anos e meio de muita angústia, de muita ansiedade, de muita espera, finalmente ontem consegui receber uma nota de R$200. Estou festejando, comemorando, tenho uma foto dela que vou produzir, fazer um quadro, porque recebi R$200 ontem, doutor. Não veio dizer que foi do Everton essa nota. Não foi. O Everton jamais daria R$200 para ninguém. Mas, enfim, quero também mandar um abraço ao doutor José Armir, médico competente, meu querido amigo, com quem me reencontrei essa semana. E ele não perde os dinos, diz que é fã dos dinos. Finalmente, meu destaque, Everton, aí é um pouco preocupante. A BR-364, entre Candeias e Porto Velho, está cedendo, ali na altura da estátua do índio. O DENIT começou a fazer um trabalho de recuperação, aí vocês têm algumas imagens, a nossa reportagem está lá, daqui a pouco nós vamos ter mais detalhes. E o DENIT começou a achar que era uma coisa simples, interrompeu uma pista, e agora, iniciada a obra, descobriram que a coisa é muito mais grave do que se imaginava. Falei com o Emanuel Neri hoje de manhã, e ele disse que a obra é muito mais complexa, vai demorar, o DENIT está correndo para todos os lados. Então, o pedido que se faz aos motoristas que vão usar esse trecho que tem o triplo de cuidado, porque a obra é perigosa e vai durar muito tempo ainda. Esse é o meu destaque. A sensação dos engenheiros do DENIT foi a mesma sensação do dentista do Sérgio Pires. Ele foi mexer no dente do Sérgio Pires, achou que era uma coisa simples e depois foi ver o negócio, olha, complicadíssimo. Teve que ir lá para as profundezas da gengiva do Sérgio Pires. O único dente que eu tenho que não é falso e ainda dói. Joaci Loura Júnior, o seu boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos dinos. Boa tarde a quem está aqui no estúdio e aos telespectadores. Meu destaque, Everton, é um destaque que inclusive envolve alguém da mesa aqui, que é o nosso professor doutor, presidente do Conselho Federal de Medicina. O luso brasileiro. Luso brasileiro, né? Aliás, já perdeu as contas de quantas vezes foi a Portugal. Se perguntar isso para ele, ele não sabe, porque, de fato, só esse ano já foram 3 vezes. Mas o que e mais... E não foi em qualquer lugar lá no avião, né? Não. Onde é que ele vai sentar? Primeira classe. Primeira classe. Primeira classe. Isso eu sou testemunho ocular. Então, eu vou lá na cozinha... A única vez que eu fui na primeira classe, quando eu entrei no avião, eu dei uma sentadinha... Aí falou, o senhor levanta... Não, eu mesmo levantei. Foi só para sentir a sensação que o Irã Galo sente 12 horas no avião e eu senti em 1 minuto. A viagem para nós parece que demora 24 horas dele, né? 4 horas. Vamos lá. Nós tínhamos um chefe, o Sérgio Pires sabe de quem eu estou falando, porque ele chegava no avião na primeira classe, ele ia muito a Miami. E era o dono do jornal NH, em Novo Hamburgo. Ele colocava pijama. É verdade. Nossa. Botava pijaminha, ia no Folgado na esse toalete, vestia o pijaminha, botava a touquinha e ia lá para a primeira classe sentar e dormir. Passava a noite ali de pijama. Pois é. Mas eu já não poderia, porque eu tenho que levantar para ir no banheiro umas 15 vezes por noite. O meu destaque, Everton, brincadeiras à parte, é um destaque sério. Que brincadeira? Tudo aqui foi sério. Não, mas é sério. Inclusive a fala da urinada. Das 15. Aqui no programa são 5, né? E é só 2 horas de programa, imagina durante a noite. Essa semana, o presidente do Conselho Federal de Medicina, não por acaso, o nosso querido amigo Irã, foi criticado, né? E criticado de uma forma, penso eu, até desrespeitosa, porque foi um ofício, um documento que ele enviou ao diretor da Anvisa, o almirante, falhou o nome dele agora, mas é um almirante que está na Anvisa, e sugerindo
indicando e mostrando os prós e os contras do porquê a máscara deveria ser de uso voluntário, facultativo, e não imposto, principalmente na questão da aviação. É uma hipocrisia você estar no ambiente anterior. Dá licença. A gente só quero pedir desculpas ao pessoal da técnica. Se a gente estiver falando muito alto aqui, estiver atrapalhando vocês nos avisem. A gente fala mais baixo aqui, tá bom? Por favor, doutor Joaci. E a gente chega no salão do aeroporto sem usar a máscara. Ultrapassou a sala de embarque, ali onde você faz a verificação do código de acesso à sala de embarque, você obrigatoriamente tem que colocar a máscara. E você espera por algumas horas, ali, se o voo não cancelar, se o voo não atrasar, você adentra o avião de máscara. E aí quando chega, está todo mundo dentro do avião, quando chega o momento em que vai servir lá o café, a Coca-Cola, os snacks lá, aí você pode tirar a máscara. Está todo mundo dentro do avião, com no mesmo ambiente. Toda babada a máscara, alguns usando a máscara 10, 12 horas, 6 horas, uma máscara tem que ser... Não, o Sérgio Pires usa 3 dias a mesma máscara. A mesma máscara, tem que ser trocada de 3 em 3 horas. E aí a gente fica nessa, qual o sentido? Será que o vírus ele é educado, e uma palavra que eu sempre... ele é liano ao ponto de dizer, não, nesse momento agora que vai comer, eu não vou atacar ninguém, não vou infectar ninguém. Peraí. E aí o nosso amigo Irã foi criticado, deverasmente criticado, porque ele falou aquilo que a população, o cidadão, está vendo e está todo mundo falando, peraí, mas quem quiser usar máscara, use, não tem problema. Não tem problema nenhum, acho que até recomendável usar, quem quer usar. Mas quem não quer, será que lá no Carnaval hoje o pessoal vai ficar usando máscara? Essa é a pergunta que fica. Eu quero parabenizar o meu amigo Irã. Vamos debater depois, Sérgio. Não, só queria dizer que o meu português está falhando. Eu queria saber o que é liano, que eu não sei. A gente já falou isso aqui algumas vezes, né? Entendeu? Falhando. Quando o Joaci responde assim, é porque ele se incomodou. Não, ele ficou feliz. Eu me desculpe, então. Eu já tenho medo. Não, mas medo. ele, agora que eu conheço. entendi, ele diz que o português dele está falhando. Falhando. Né? Olha, para ser um trocadilho, mas aqui é duro, viu, Benito? A pessoa devia se suicidar quando fazia uma A gente faz uma brincadeira, o cara olha tão feio que eu tenho medo. Fecha aqui na água, não fecha em mim, por favor. Senão a pessoa vai descobrir que eu acordei agora. Mina linda, essa aqui é a água, tá? Que eu quero destacar também, que nos acompanha aqui no nosso Papo de Redação. Aliás, nos acompanha aqui no Papo de Redação, nos acompanha no SIC News. E a dele é com gás. E nos acompanha na nossa vida. Então, eu quero fazer esse destaque aqui. Esta água, essa aqui é com gás. Só a dele que é com gás aqui, só o presidente. Eu faço questão da água com gás. É uma maravilha. Água Mina Linda. O destaque agora é de Irã Galo. Por favor, doutor Irã. Bom, eu quero cumprimentar... O rapaz que não é o pai da doutora Hélida. Por favor, de novo, porque a audiência é rotativa, a gente tem que sempre fazer esse registro. Tá? Ele é esposo dela, tá? Por favor. Eu quero cumprimentar a bancada vermelha, a turma anti-horário. Meu Deus. E, portanto, eu quero também agradecer. O Joaci disse tudo, mas nós vamos discutir lá na frente. Muito obrigado, Joaci. Você é uma pessoa sábia. E não foi combinado. Não foi combinado. É verdade. Não foi combinado. Eu não ia nem colocar isso como destaque, eu ia trazer lá na frente. Como ele colocou como destaque, ele botou a bola no peito para me chutar lá na frente. E eu só lamento quando você manda um documento para uma empresa como a Anvisa, uma agência, e depois vaza. E o vazamento é pernicioso, né? Aquele ofício, depois eu posso até mandar para cá. Eu contratei não, amigo meu, do qual ele tem um notório saber na infectologia, ele fez um levantamento para mim da forma como está sendo usada a máscara, ineficaz. E no Carnaval, alguém viu alguma orientação para os brincantes de Carnaval? Nenhuma. Estão distribuindo camisinha, né? Parece que só transam na época do Carnaval. Então, mas o meu verdadeiro destaque, presidente,
Primeiro eu quero agradecer os médicos de Vilhena. Sábado que vem eu não vou poder participar do programa, que eu estarei visitando meus colegas em Vilhena, um convite que eu recebi. Eu quero dizer então que em razão disso, no sábado que vem o programa não irá ao ar, tá bom? Tá aqui. Olha, sem o Irã Galo, gente, esse programa não tem a programa. menor graça. O professor fica se achando, o Beni fica se achando. A razão do sucesso desse programa é do Irã, tá bom? eu acho o seguinte, ontem à noite foi uma criança para o nosso presidente. Ele não dormiu, não acordou agora à toa, não. Né? Ontem eu acho que foi uma criança à noite para ele. Mas agora que vai vir meu destaque. Opa! Primeiro, meu agradecimento ao meu querido, estimado amigo Joaci. Quem tem o Joaci como amigo, maravilhoso, me defendeu. Inimigo, não, né? Não, inimigo não. Inimigo nós não temos, só temos amigos. Bom, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela colocou no rol de procedimento um medicamento que custa uma bagatela de 6 milhões de reais para tratar uma doença genética em criança que passa de pai para filho. Pelo amor de Deus, eu espero que essas operadoras de Porto Velho, nenhuma seja sorteada com uma ação dessa, porque 6 milhões fecha na hora todos os operadores de plano de saúde. Então, a doença é atrofia muscular espinhal, tipo 1, a doença genética. A gente sente muito essa doença, uma doença rara, degenerativa, mas a gente não pode chegar em detrimento dos outros. Uma dose desse medicamento custa 6 milhões de reais. Coitada da minha operadora se um dia uma operadora nossa aqui de Rondônia for sorteada com isso aí. Fica a minha preocupação, porque quebrará todos os operadores de plano de saúde. Hoje nós temos na saúde suplementar 50 milhões de vidas. O SUS tem mais de 180 milhões de vidas. Com isto, o que é que vai acontecer? Vai fechar. Os operadores já estão com dificuldade muita por causa da pandemia. Que houve aquela represa, lógico, evidente, houve aquela represa, mas as operadoras tiveram que investir para poder atender aquelas pessoas portadoras daquele vírus. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que, às vezes, as nossas autoridades aqui não pensam. E eu fico muito, muito triste quando eu vejo a ANS decidir de uma forma tal para quebrar as operadoras de plano de saúde, aquinhoando uma patologia que é rara, mas já tem várias ações judiciais e que está tendo êxito nessa ação judicial. Ok, meu presidente? Muito obrigado. Meu caro Irã, muito obrigado pela sua participação. Beni Andrade, o seu destaque, por favor. Boa tarde. Boa tarde, Everton, amigos. Olha aqui. Começou a dança do Satã. Jorge Soros elogia Lula e fala em forte apoio internacional aos petistas. Isso é o seguinte, todo mundo que lê um pouco sobre esse Jorge Soros, tem 92 anos de idade, está caducando, aquela coisa toda. Alzheimer. Que preconceito é esse, rapaz? Com o cara que tem 92 anos, qual é o problema? Caduco. Fazer o que ele faz é caduco. Preconceito, professor, né? Bom, se vocês permitirem, eu termino. Termina. Deixa eu pensar. Toma, Lê. Então, tudo bem. Parei um pouquinho, deixa eu pensar. Decida. Deixa eu Estou decidir. gostando dessa conversa. Tá gostando? Tô. Então eu Continua. decido, eu permito, seu Beni. Por favor, continue. Vai, Beni, que é tua. É o seguinte, olha. Esse bilionário Jorge Soros, ele financia ONGs do espectro político de esquerda ao redor do mundo. Em artigo publicado na última quinta-feira, esse magnata, que financia ONGs de esquerda em diversos países do mundo, teceu alguns comentários sobre o cenário global diante de supostas alterações climáticas causadas por uma ação humana. Ao falar sobre o assunto, veja bem, ele exaltou o presidente Lula, com o título, aspas, aquecimento global,
guerras quentes, sociedades fechadas. O texto de Soros diz, entre outras coisas, que enquanto dois sistemas de governança lutam pela dominação global, a civilização humana corre o risco de entrar em colapso devido ao avanço inexorável das mudanças climáticas. E segundo ele, o Brasil sob Lula caminha para ser uma sociedade aberta. O Brasil está na linha de frente de conflito entre sociedades abertas e fechadas. E concluiu o magnata, assumindo que deve acontecer por parte dele apoio financeiro para o Brasil neste aspecto da situação climática do país. Então está aí, quando a gente fala aqui, eu principalmente falo sobre esse Jorge Soros, que ele está dominando, internacionalizando a Amazônia, neguinho bate na mesa, fica brabo comigo. Mas está aí mais uma prova de que o homem manda e desmanda na Amazônia e ninguém abre o bico. É um soro contra a democracia. Na verdade, ele, viu, professor? O senhor já deve ter sacado. Sim, já saquei o lance. Ele está chamando o Soros de caduco, não é porque está internacionalizando a Amazônia, é porque está financiando as ONGs de esquerda. Porque se fosse de direita, estava tudo certo. Tá tudo bom. Né? Aquele meu amigo pode, meu inimigo não pode. Deixa de ser idiota, rapaz. Ele tá te usando, não tá vendo não, velho tonto? Ele tá te usando, cara. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. O Herbert está te usando e você entra na dele. Eu vou lhe dar Calúnia. Calúnia. Só quem não te conhece. Eu vou lhe responder daqui a pouquinho. Eu tenho calma, placidez. A sua hora chega. Placidez. Bom, como todo mundo já deu seus destaques, gente. Não, todo mundo não. Uai. Eu não dei meu destaque aqui agora, que é um destaque importante. O senhor... é verdade. Eu estou aqui, eu vim no programa hoje. Esqueço do senhor, apesar de certas pessoas aqui quererem me derrubar, eu estou no programa. É verdade, é verdade. Bota aí, por Ainda favor, está, na né? tela o nosso telefone, o nosso WhatsApp. Que estou eu. O nosso telespectador. Eu. Participar. Pessoal de Vilhena, pessoal de Rolim de Moura, nossos amigos de Cerejeiras, nossos amigos de Ouro Preto, de Jarudes, de Paraná, de Pimenta Bueno, de Espigão do Oeste, de Alvorada do Oeste. Machadinho de Machadinho também. De Alta Floresta, de São Miguel do Guaporé. Estrela de Rondônia. De Alto Paraíso, de Ariquemes e de Porto Velho, né? Candeias do Jamari, de Guajará-Mirim, Nova Mamoré, enfim. De Rondônia toda. Faltou algumas cidades ainda, mas enfim. E agora Professor Peixoto. Vamos chegar lá também na nossa querida Humaitá. Professor Peixoto, por favor, o seu destaque. Na verdade, que seja, como sempre, que seja breve. Eu serei. Bom, eu quero chamar, na verdade, meu destaque é um pedido de reflexão. Nós precisamos entender que o mundo está em contínua transformação e nós precisamos, por uma questão, inclusive, de sobrevivência, o que é imposto às chamadas espécies inferiores, para a nossa espécie tem que ser voluntário e nascido da consciência de que se vive num mundo absolutamente em transformação. Temos cada brasileiro, principalmente o Brasil, mas o mundo inteiro, cada brasileiro tem que entender o seguinte: não há jantar nem almoço de graça. O que você recebe em benefício social vem do bolso de outra pessoa e não do governo. Boa. Pare de pensar que o governo te sustenta, porque isto é uma falácia, ou seja, é uma mentira que parece verdade. Nem o Bolsa Família? É sobre ele que eu queria falar. O Bolsa Família foi chamado no governo, porque passou, de Auxílio Brasil, porque se chamava Bolsa Família. Aí mudaram o nome para Auxílio Brasil. Agora voltou a ser Bolsa Família. Atenção para você que eventualmente é beneficiário, entre aspas. É o governo, então, que é bonzinho? Não. O governo pega o dinheiro dos nossos impostos e gerencia de maneira a criar justiça social. Essa é a finalidade dele,
para o Bolsa Família, Auxílio Brasil, para o Coelhinho da Páscoa. Quase sempre é justiça social. Né? Olha, o nome dessas coisas não tem importância nenhuma. Se continuasse se chamando Auxílio Brasil, Auxílio Roma, Auxílio Pobre, Auxílio Rico, isso é só um nome. O que acontece agora, e aí a recomendação que eu faço, claro, de maneira absolutamente genérica, é que 2,5 milhões de brasileiros declararam que moravam sozinhos, portanto a família era unipessoal, para poder receber o Bolsa Família, o Selo Brasil, o nome que tu quiser botar. Só que eles não fazem, isso não é verdade. A pessoa mora com a família e disse que morava sozinha, que é justamente para fazer jus ao benefício social. Muitas vezes tem emprego, né? É 2,5 milhões de pessoas. É por isso que eu falei, professor, quase sempre é justiça social. É porque nesse caso não foi. Porque às vezes não é o caso. A inscrição foi de 5 milhões de pessoas. Metade mentiu. Metade mentiu para o governo dizendo que morava sozinho. Quer dizer que quem se corrompe não é só o político. É o povo, a corrupção não nasce na política. Quem é que disse que política é corrupto? Político não vem do céu, não vem de Marte. Ele vem da sua rua, da sua cidade, do seu estado. Ele é seu concidadão. É seu vizinho. O vagabundo é uma pessoa que mora na sua rua, que mora no bairro em que você vive. Não tem aquele filme O Corrupto Mora ao Lado? O corrupto mora ao lado, o ladrão mora ao lado. Esse negócio é o seguinte, atenção, o governo brasileiro, e aí não é Lula, Lela, Lila, Lola, Bolsonaro, ninguém. O governo brasileiro está estabelecendo uma possibilidade legal de autonomamente, voluntariamente, você que declarou falsamente a condição de unifamiliar, de você se descadastrar, evitando algumas consequências desse ato de falsidade ideológica. Processo crime. E mais outras coisas, o doutor Joaci pode discorrer longamente sobre isso. Então, se você, por acaso, conhece alguém que fez isso, avise essa pessoa para entrar lá no aplicativo, no celular dele, e se descadastrar urgentemente, ou vai dar ruim. Esse é meu serviço de utilidade pública para você não, para alguém que você conhece. Claro, você não seria indelicado de chamar. Eu não conheço ninguém que faça isso. O nosso telespectador não está nesse rol. Exatamente. Algumas vezes é o vizinho, mas o telespectador não. Algumas vezes? Isso é via de regra. Não. Eu tenho vizinhos bons. Não, meus vizinhos tem algum vizinho que faz isso? Não, mas tem gente que não tem. Tem gente que tem. Gente que não tem vizinho, tem vizinho né? que é bom. Verdade. Não, mas tem vizinho que é bom, uai. Tem vizinho que morreu. Pode generalizar. Não, generalizar. O senhor está chamando o seu vizinho de... Não, eu nem sei quem é o meu vizinho. Então, mas o senhor vive, é que o senhor vive num outro mundo. O senhor não tem vizinho. Vou dizer, tá pra tua. Pronto. Deixa eu abrir aqui um espaço para minha querida amiga Isabel Cristina. A Isabel está aqui hoje, minha querida amiga de tanto tempo, de tantos anos, embora seja jovenzinha ainda, eu a conheci, ela era uma criança. Ela vem aqui em nome do bloco Botucurumim e vem falar sobre o carnaval cultural lá da Arigolândia. E eu quero que a Isabel nos fale e dê detalhes e convide a população para esse grande evento, para esse domingo de carnaval. Boa tarde, Isabel, tudo bem contigo? Prazer recebê-la aqui. Boa tarde, Éfito. Boa tarde a todos os telespectadores. Boa tarde aos dinos do Papo de Redação. Muito obrigado pelo convite e por estar aqui para divulgar uma coisa que é totalmente cultural e sem fins lucrativos. Porque a gente sabe que hoje você fazer um evento e fazer um bloco infantil, um bloco de adulto, gera dinheiro. E você
está ali lutando para promover uma cidade, um bairro e a identidade cultural de um povo é muito importante e isso tem que ser multiplicado e ser divulgado em toda a rede para que as pessoas saibam do valor de Porto Velho, né? Eu estou aqui hoje muito feliz porque eu quero falar para vocês que o Boto Curumim é um bloco infantil porque começou com o meu livro infantil, O Boto da Amazônia. E aí nós temos essa pegada para que hoje a gente possa divulgar não só o Boto da Amazônia, como é um patrimônio vivo no Rio Madeira, mas também a identidade cultural da Estrada de Ferro, que foi em 2020. E agora, este ano, é a castanheira, em homenagem à castanheira, nós vamos divulgar o quê? Uma castanheira centenária que os porto-velhenses precisam visitar, fotografar e saber que ela é um patrimônio ambiental do estado de Rondônia, é um patrimônio ambiental um projeto assim que tem um valor muito, porque a Amazônia é uma coisa assim que só existe na Amazônia e a castanheira é um patrimônio do mundo, é uma rainha da floresta e a gente está aqui porque a gente quer promover esse patrimônio, convidar a população de Porto Velho, convidar os pais, as famílias, as crianças para que saibam que Porto Velho tem cultura, tem identidade e que isso é um patrimônio imaterial pela Prefeitura de Porto Velho e que nós estamos aqui para juntos fortalecermos o estado de Rondônia e o Carnaval. Isabel, quem quiser participar, levar o seu filho, levar o seu neto, como é que faz para adquirir o abadá? Isso. Basta ligar no 999-84-4569. Nós teremos um carro de som. Vamos falar bem devagarinho, o pessoal colocar nos caracteres lá em cima. Isso, vou repetir. 999-84-4569. Este abadá... Deixa eu só repetir aqui para o pessoal poder anotar lá. 999-84-4569. Certo? Ok? Olha, já tá no vídeo aí. Ó. Isso. E nós estamos aqui, gente, justamente para mostrar que tem alguns patrocinadores locais e tem patrocinadores nacionais, empresa de São Paulo que quis apoiar esse bloco, porque viu que o meu trabalho é de referência no município de Porto Velho e que isso a gente tem que multiplicar para os empresários locais, para as pessoas, para a população e que visitem aquela castanheira, fotografem e falem que é um patrimônio imaterial de Porto Velho. Porque, assim... Eu moro aqui há 33 anos e eu sou muito grata por morar no estado de Rondônia. E que vocês nasceram no maior patrimônio ambiental do mundo. Valorize o que é nosso. E isso é uma valorização imaterial, um patrimônio ambiental, e que todos devem levar isso, essa causa nobre, que é a Amazônia, o maior bioma do mundo. E muito obrigada aqui pelo apoio, pela divulgação. Eu quero dizer aqui que o Zequinha Araújo também é o nosso patrocinador oficial, que o CDL e a Fé Comércio também nos ajudou. E eu quero agradecer aqui o Papo de Redação por esse espaço maravilhoso. Muito obrigada mesmo, tá bom? E olha, a Isabel veio aqui só para me entregar o meu abadá e da minha netinha, mas eu fiz questão que ela viesse aqui, ao vivo, para falar, porque é um carnaval que se faz misturado com cultura. E isso precisa ser valorizado, isso precisa ser colocado para todos, a fim de que todo mundo participe e ganhe cada vez mais consciência. Né, Isabel? Com certeza. Muito obrigado a todos vocês estão sempre de parabéns. Eu assisto muito vocês do dia de sábado, eu estou em casa, e parabéns pelas pautas, pelo programa, pela abertura, para divulgar o que é nosso. Parabéns para a SIC TV. Muito obrigada. Se fosse em outros tempos, a Isabel não viria aqui sozinha, porque ela tinha uma amiga, que era minha amiga também, e que certamente faria questão de vir junto aqui, a nossa querida e saudosa Almerinda, né, Isabel? Sim, sim. Partiu e deixou um legado aqui em Porto Velho. Muita saudade da Almerinda. Com Poxa certeza. Vida, porque foi uma perda muito grande, uma pessoa maravilhosa e quem eu tenho assim um grande respeito, muita saudade e lembro dela com muito carinho. Almerinda. Eita, pessoa maravilhosa. Vejo que a Isabel se emociona também, né, Isabel? Sim, com certeza. Tá bom. Obrigado, Isabel, pelo teu carinho, tá? Deixa o meu abadá ali com a Dona Maria, Deixa. que é a nossa assessora direta.
Eu vou deixar para dona Maria e para sua neta, tá bom? Tá, não, isso. E vou deixar um para sortear também aqui, para quem alguém ligar aqui, a gente pode sortear aí também, tá bom? Então eu tá acho. Bom. Tá joia? Tá dado o recado, então. Então tá joia. Amanhã, gente, quando bate a saudade, não vai ter, porque depois desse abadá aí, o senhor vai ficar de novo sem dormir. Não, olha, é bom dizer, é domingo, né? É domingo, dia 19. 7 da noite. Às 15 horas, é à tarde, é só para as crianças. Aí os adultos vão para lá, porque faz fotografia também, que tem também o abadá de adulto também. Se vocês quiserem adquirir, tem o abadá de adulto, infantil, de 2 a 10 anos, e PMG e GG para os adultos. Colaborem, contribuam com a cultura porto-velhense. Bloco Boto Curumim. Aí eu confundi o horário 19 com o dia 19. Eu sabia dia que eu tinha visto um dia, porque amanhã é dia 19. Então tá 19, certo. Uai, eu vi um 19 às 15 horas. Ali. Tá bom, obrigado, Isabel. Muito obrigada. Sucesso amanhã. Obrigada. Aliás, sucesso sempre. Muito obrigada. Tá bom. Gente, podemos começar por onde, afinal de contas, hein? Eu queria começar o negócio do Beni, que ele falou. Professor, não indica, professor. Não, nem indicar, professor, nós combinamos antes do programa. Mas é pouco. Vamos fazer um programa liano hoje, por favor. É pouco, antigamente é pouco, né? Fala o que quer falar logo, cara. Não fica enrolando, não. Porque aí porque isso aqui, ó. Vai, vamos lá. Aqui. Bota pra fora. Tem que falar. Põe pra cima, né? Vomita, professor. Não, é o seguinte, indicarei. Olha aí, pronto. Mas indicarei bem pouquinho, Acabou nem vai programa. perceber. Acabou o programa no começo. Nem vai perceber. É o seguinte, o Beni, ele não está exatamente errado na leitura que ele está fazendo do Jorge Soros. Mas quando o senhor fala exatamente errado, é porque eu já tenho um errinho. Eu estou preparando o meu. É por isso que eu estou falando. Tá. Não, é porque, na verdade, tudo parece ser, atenção, tudo parece ser exatamente como o Beni falou. É até a pessoa que olha assim de primeira vista, olha assim, o que está fazendo um bilionário, um sujeito que tem uma das maiores fortunas pessoais do mundo, apoiando organizações não governamentais de esquerda. Embora isso seja aparentemente um contrassenso, não é. Porque, na verdade, Jorge Soros não é um homem de esquerda. Ele é um capitalista. Ele é um imperialista, na verdade. Antigamente chamava-se imperialismo, o que hoje se chama globalismo, que é um nome bonito para ser imperialista. Uma definição clara do que significa um comportamento imperialista é o seguinte: você tem à esquerda um pedaço de pão, certo? Imagina, um pão dividido no meio. Então, do lado esquerdo, você tem uma fatia do pão. Do lado direito, você tem outra fatia do pão. No meio, você tem a grana, certo? Você junta a esquerda com a direita em volta desse objetivo. O que o imperialista ou o globalista faz? Come o sanduíche. Então, eu acho que eu estou usando uma alegoria para dizer que não que o Beni está errado, mas um verdadeiro imperialista, um verdadeiro globalista, ele não usa a ideologia como um mantra pessoal. Ele usa a ideologia de esquerda e de direita, se for o caso, para que ele continue comandando a situação. É assim que funcionam os imperialistas nos governos, nas empresas. Você tem empregado que é tão manipulador que ele consegue manipular o dono da empresa. Ele manipula, ele busca vantagem. Tá acontecendo isso. Não, Sérgio, ninguém está pedindo autocrítica aqui. Entendeu? Então, Beni, eu quero dizer o seguinte: você, na minha visão, você não está exatamente equivocado. Agora, discutindo ideologicamente, porque é isso, não é ideologia. Quer dizer que o Soros política. Também não está equivocado. O Soros não tem nada de bom no Soros, não. Ele é humano. Primeira coisa, ele é humano. Então já não é bom. Bom é Deus. Para quem acredita. Quem não acredita, nem ele é. Mas o que acontece é que eu tiro vantagem pela presença que eu tenho das minhas coisas, da minha empresa, dos meus interesses em determinado segmento. Se ventar para a esquerda, eu vou pegar Beni, a vela e vou virar para a esquerda. O que o senhor tem a dizer, então, agora, depois que ele derrubou o seu destaque? Não derrubou nada.
Ele simplesmente abriu mais a minha mente e que me proporciona ir para um caminho mais coerente com relação a isso aí. Até porque o mundo sabe. O senhor está falando que existe coerência no professor? Exatamente. Eu vou levantar daqui e vou lhe beijar. Exatamente. Olha, momento único no programa. Mas é isso mesmo. O Benício curvar o professor Peixoto. E, Eu me nego a aplaudir porque professor, é esse cidadão tem mania de usar o senhor para essas coisas. É o seguinte. É claro que todo mundo sabe, né? Que o Soros e o homem da Microsoft, lá como é que conhece? Como é que chama? Bill Gates. O Bill Gates. Estão na pirâmide do globalismo mundial. Essa é a questão. Sim. Tem mais gente poderosa. A pergunta é, a que vão Microsoft... querer transformar esse mundo, a humanidade, no cabresto deles, vão fazer o que eles querem e acabou. Beni, pega a Microsoft. Tu acha que o cara da Microsoft vai vender só pro pessoal da direita? Claro que não. Claro que não. Ele quer vender computador, se tu vai pintar de verde, isso é um problema seu. Enquanto eu continuar vendendo, enquanto eu estiver no negócio, tá beleza. E se vocês me permitem entrar nessa fala aí, também tem, vamos dizer assim, então o globalismo aqui, o imperialismo mais tupiniquim, né? De quem antes vestia verde e amarelo, já está vestindo um salmãozinho hoje, né? Um vermelhinho. Então, comportamento humano. Para essas pessoas, o que importa, Beni, é o money, é o dinheiro, é o mercado. Não, quem está usando o salmão hoje usava o vermelhinho ontem. É? É. E quem usa rosa? Não estou falando em especial sobre ninguém. Quem está usando rosa? Quem está usando rosa? Quem está usando rosa? Pink. Rosa é em homenagem ao mês das mulheres que está chegando. Viu? A pessoa sofisticada é outra coisa. Tu viu? Eu falei rosa, aí já a Irã já falou pink. Já sofisticou. Bom. O Celso lá de Cacoal. Pergunte ao doutor Irã se 50% do Bolsa Família está irregular. Como pode comprometer o SUS com tanto dinheiro desperdiçado? Gostaria também que a falta de seriedade na política de saúde da mulher não estaria, e a solução não estaria no livro de doutorado do doutor Irã? Celso perguntando. Celso, veja bem, as políticas públicas, as sociais principalmente, eu aprovo, né? Foi que o ilustre professor Peixoto disse o seguinte: as políticas públicas exercidas pelo governo é com dinheiro do povo brasileiro. Do povo brasileiro. Agora, nós não podemos deixar de olhar para o Sistema Único de Saúde. Sim. O Sistema Único de Saúde, lamentavelmente, precisa de aporte financeiro, precisa de maior atenção. E sabe o que fez aparecer toda a situação precária do Sistema Único de Saúde, da saúde pública brasileira? Esse vírus. Falta de leitos públicos, principalmente de UTI, falta de medicamento, falta de vergonha na cara, falta de tudo. E eu vou mais além, Celso. Eu não concordo quando alguém quer privatizar a saúde pública. A saúde pública não pode ser privatizada. Nós temos que saber escolher os gestores que vão comandar a saúde. Lógico, toda regra tem uma exceção. Eu sempre digo, são raras as OS que não subtraem dinheiro público. São raríssimas exceções. E eu fico muito triste quando eu vejo que querem implantar isso no estado de Rondônia. Aí eu fico triste. E isso é ruim. Então, se é falta de gestão, vamos escolher pessoas comprometidas com o povo brasileiro. Perfeito. Beni Andrade, você tem um recadinho para passar para a gente, né? Tenho, está aqui. A operadora Viva Vida chegou em Porto Velho para cuidar de você e da sua família. Com planos de saúde a partir de R$ 171,25. Com uma vasta rede credenciada, os beneficiários contam com atendimento em clínicas e hospitais de referência, como Hospital Central, Prontocordes, Alpaclin e Hospital de Olhos Veloso e muito mais. Faça sua cotação com um dos consultores através do telefone 69 993 82 1000. Repetindo, 69 993 82 1000.
ou direto no escritório situado na Avenida Calama, 2715, Sala A, bairro Liberdade. Planos de saúde, viva a vida. O plano é nosso, a saúde é sua. Que locução, muito hein? bem, que locução. Olha, Beni Andrade, que inveja que eu tenho, viu? Euderlei Medeiros está nos acompanhando. Abraço para o meu querido amigo Euderlei. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Doutor Joaci, o senhor trouxe o seu destaque como principal personagem, o doutor Irã, e as máscaras que, segundo o Conselho Federal de Medicina, elas não deveriam ser obrigatórias. Vamos começar esse debate? Pois não, Everton. Você concorda com ele? Concordo, primeiramente concordo. E aí lembrei o nome do almirante, que é diretor Antônio Barra Torres, exatamente. Que esteve, né, à frente daquela discussão toda da liberação das vacinas ou não. E aí, também, se for o caso, a gente discute depois. Parece que apareceu uma vacina lá na ficha do Bolsonaro, numa Janssen. Ele está dizendo que não e estão inclusive investigando para ver se é verdade ou não, porque pode também, tem suspeita de adulteração lá, enfim, na ficha dele. Mas o que importa, Everton, para esse momento é de fato, essa voluntariedade da máscara, eu acho que tem que ficar ao critério do cidadão, a consciência do cidadão. Antes mesmo da Covid, uma gripe, um H1N1, alguma coisa assim, porque a pessoa, quando não está bem, ela use máscara, assim como fazem os países asiáticos, né? Eu nunca fui na Ásia, mas a gente acaba vendo lá nos países asiáticos, onde há uma população maior de pessoas, as pessoas usam voluntariamente máscara quando estão com algum tipo de gripe, enfim, alguma coisa gripal. Aqui no Brasil, eu acho que tem que ser da mesma coisa, porque é chato, né? A gente, eu vi que tem pessoas que esquecem, né? Acaba tendo que ir lá na farmácia, no aeroporto, comprar uma caixa deixar uma pequena fortuna para comprar uma caixa de máscaras lá, porque não adentra a sala de embarque se não tiver a bendita da máscara. E mais do que isso, né? Eu quero aqui também me solidarizar com o Irã, porque houve maledicência naquilo que foi explorado pela CNN em detrimento do nosso presidente do Conselho Federal de Medicina. O que ele enviou foi um documento interno numa sugestão entre uma instituição médica, a qual ele representa, para uma autarquia que cuida dessa vigilância. Então, nada mais de quem tem a expertise, quem gere, quem preside, quem faz ali a associação dos médicos no Brasil, dizendo para o senhor Barra Torres, será que não é o momento de revisar isso? Será que não é o momento de deixar voluntário? E aí colocaram isso como se ele tivesse impondo e colocando, máscara não pode, máscara não salva vidas, máscara não é nada disso. O que é, na verdade, né, uma maledicência que fizeram, e o doutor Irã certamente não quis, ele pode falar melhor do que eu, qual foi a intenção dele. Antes do Irã falar, professor Peixoto, qual é a sua sensação em cima disso? A minha sensação é a seguinte, no início do programa, eu acho que esse assunto foi abordado numa palavra forte, mas que define hipocrisia. Eu estou diante de uma realidade que é desprezada parcialmente. Quer dizer, os gestores de saúde, eles estão achando o seguinte, olha, tem que usar máscara aqui, mas as condições técnicas que ensejam, que determinam a utilização da máscara de óbice a resíduo, ela não está sendo aplicada totalmente. Eu tenho um carnaval aí. Por favor, eu tenho um carnaval, tem um monte de coisa. O que é que o senhor falou da máscara? É aquela óbsta, a passagem de resíduo. Isso é uma coisa de médico aqui, não tem nada a ver. É um negócio que ninguém entende, nem ele entende. É porque não é para ninguém entender. Se fosse para entender,
Eu falo difícil para o cara falar, pô, ele acha que tá, ele sabe, entendeu? É H meu, H. Vamos nos limitar em 2 minutos no máximo a intervenção, senão a gente começa a ficar cansativo. Posso só dar uma informação, Everton? O bacana no programa é todo mundo falando. Só uma informação rápida. Vamos lá, por favor. Salvo engano, nas unidades médicas e clínicas não se usa máscara. O paciente pode adentrar sem a máscara, inclusive. Como é que numa unidade médica você não adentra com a máscara, em outros ambientes você é obrigado a entrar com a máscara? Ontem eu fui num consultório médico e, aliás, tive a melhor das impressões lá no consultório, do médico e assim por diante, mas estava na porta, não entrar sem máscara. E aí eu não estava preparado. E aí, olha, eu sempre tenho uma máscara no carro, mas já estava lá na porta. Aí a funcionária lá na hora me deu a máscara. Mas, enfim, eu fiquei de máscara o tempo todo. O médico sem máscara e eu com máscara. Eu fiquei sem máscara. Então, depois eu até quero ouvir o Irã, porque se eu tenho que usar máscara, por que o médico não usa máscara? É porque... Né? Assim, enfim, apenas um detalhe. Eu repito, tive a melhor das impressões da clínica, uma clínica lindíssima. O médico me pareceu extremamente competente, extremamente atencioso. Mas uma curiosidade, né? Beni Andrade, seu pensamento sobre isso? Assino embaixo o que você disse, Everton, porque eu estou cansado de ver em determinados lugares, você tem razão, pessoas usando máscaras, outras não, no mesmo ambiente e sem nenhum problema. Então isso aí bagunça a cabeça da gente. Afinal, é para usar ou não é para usar? Como é que é isso? É esquisito. E no caso do Everton, por exemplo, é mais complicado ainda, né? Porque o paciente, o cliente tem que usar, mas o médico não usa. Durma-se com um barulho desse. Então, Sérgio Pires, agora a palavra balizada nesse assunto, a de Sérgio Pires, que será certamente definitivo nesse debate. Essa questão das máscaras, ela foi tão politizada quanto todo o resto na questão da Covid. Foi uma guerra ideológica que continua sendo. No final de fevereiro, em meados de fevereiro, milhões de crianças e jovens brasileiros voltaram às aulas. Em nenhuma escola do país foi exigido o uso de máscaras. Nenhuma. O carnaval, agora que está começando, está levando para as ruas milhões de brasileiros. Nenhuma máscara exigida. Então vem com essa conversa que avião tem que ter máscara. Aí é conversa para boi dormir, literalmente. Doutor Irã Galo, vamos lá. Veja bem, o Joaci disse tudo já, né? Eu acho que o Joaci pegou e fotografou meu pensamento, né? Eu não estou querendo brigar com a Anvisa. Quem sou eu para brigar com a Anvisa, né? Agora eu só quero respeito com o Conselho Federal da Medicina. É o que falta para eles, esse é o meu ponto de vista. Assim como eu respeito eles, eu quero o mesmo respeito que eu tenho por eles para com a minha pessoa. Bom, o que é que eu acho dessa situação toda? Você sabe que é o segundo maior poluente do nosso planeta? As máscaras. Por quê? Porque ninguém diz como é que tem que ser feito ela. Para poder tirar, colocar, para descartar essa máscara. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, graças a Deus pararam com esse negócio. Vocês lembram que dentro do avião, todo mundo que viaja muito, este avião está com o seu ar com 99,9% que combate bactérias, fungos. Aí eu digo, opa, acabamos de descobrir aonde é que nós temos que nos tratar. Vamos todo mundo se internar num charuto de um avião, de uma aeronave. Então, essas bobagens é que me causa arrepio. O pior que é o seguinte, eu como presidente da maior autarquia federal, eu fico quietinho lá. Eu sou bem mandado, tá? Eu uso a máscara, não crio problema não. Agora, quando eu vejo uma banda de baboseira, e tu sabes o que disseram? Que iriam tornar ela sem efeito a máscara. Agora, sabe por que não pararam? Por causa do meu ofício. Eu não acredito nisso aí, né? Para querer ser ranzinza. Não, se a gente fazer isso agora é porque o presidente do Conselho Federal da Medicina determinou. Eu não estou determinando nada. Eu estou querendo discutir no campo das ideias. Falo muito em ciência, né? É o que menos utiliza a ciência. Todo mundo virou aqui cientista ultimamente. Todo mundo. Vocês lembram da CPI? Vocês lembram que um senador da República disse, você sabe qual é a diferença do vírus para o protozoário? A doutora Nízia respondeu certo. A cola do senador que estava errado.
A cola do senador, até para colar, a pessoa não sabe. Tem que ser esperto na cola. E essas coisas tudo, e vou dizer mais. Sabe quem foi indiciado na CPI? O presidente do conselho, que não sou eu, né? Na época era o outro presidente. Foi indiciado na CPI. Não sabe o que isso vai dar. Não sabe o que é que vai dar, mas indiciaram ele. Eu sei o que é que vai dar. Nada. Agora, a última. Um procurador da República resolveu entrar com uma ação contra o Conselho Federal de Medicina, cobrando 50 milhões, mais 10 milhões por cada paciente que usaram o tipo de medicamentos. Nós entramos e ganhamos desse procurador. O juiz disse, quem está capacitado para dizer o que é bom para os pacientes são o Conselho Federal de Medicina. Portanto, a autonomia do médico jamais poderá ser contestada. É um dos pilares hipocráticos. É a autonomia e o sigilo. A autonomia, eu tenho um direito, agora eu tenho também o dever de informar para o meu paciente que aquele medicamento eu estou usando por isso, isso, aquilo. Não tinha naquele momento nenhum protocolo para tratar esse vírus. Não tinha. Foi senador que fez isso? Foi um senador da República. Então, com certeza, se sentar pelado numa areia não acontece nada, né? Eu acho que nada. Nem o ONU consegue. Vai ser o V. Então, essas coisas, meu estimado amigo Beni, eu fico triste. Teve um canal de televisão que me chamou de cínico. Porque eles achavam, olha só, levaram para outro campo, que o ex-presidente ele não gostava de usar máscara, o problema é dele, ele não queria tomar vacina, eu tomei, já estou ditando, tomei 3 doses, tá? E tomei, mas esse é o problema é um direito que tem da pessoa de decidir o que é bom para ele. Ou acabou essa conversa? Olha, as liberdades. As liberdades. Não acabou. E agora ontem eu vi a informação, a notícia, de que finalmente acharam o cartão de vacina do ex-presidente Jair Bolsonaro. Cartãozinho do SUS, direitinho. Só que, em seguida, já estão colocando em dúvida a autenticidade do cartão. Mas o que dizia o cartão de vacina? Que ele vacinou. Mas então ele cometeu um outro erro, Beni, me perdoe, ele mentiu. E o presidente não pode mentir. Não, tudo bem. Dizer, eu acho que está o erro mais grave. Do meu lado. É por isso que Porque, só para dizer, ele incentiva que as pessoas não se vacinem, ele vai lá e se vacina. Pelo amor de Deus. Está errado, claro. Mas veja bem, olha a situação a que ponto que chega. Vamos agora investigar, ver se o cartão... Pode ser uma fake, pode ser fake, pode ser. Para que as pessoas pensem como eu estou pensando. Entendeu? Porque o grave de tudo isso não é ele não se vacinar. O grave de tudo isso é ele se vacinar e dizer que não vacinou. E talvez esse cartão seja... esconder isso de todo mundo, né? Seja adversários dele que queiram, e aí seja um fake. Exatamente. Eu até passo a acreditar que realmente seja um fake pela gravidade do ato que seria esse. Exatamente. Eu também acho que não é verdade. Eu também acho que não. Que um dos pilares hipocráticos é a autonomia e o sigilo. Aquilo ali pertence a ele. Agora eu vou ser muito sincero, ele não se vacinou. Eu perguntei, por que tu não se vacina, o Bolsonaro? Ele disse, porque eu tenho imunidade, está aqui, eu fiz a minha. Eu acredito nisso. Então ele disse para mim, então ele me enganou também. Agora, aquilo, quando quiseram saber, o exame dele, tudo, aquilo quebra o sigilo médico. Não, ele é um homem público, mas aquilo quebra o sigilo médico. Lógico, evidente, o homem público, quando adoece, ele tem que dizer. Mas quem tem que dizer é ele. Ou então autorizar o porta-voz que está tratando ele, que é o médico, o senhor pode falar da minha doença. Senão, eu tenho um direito. Uma das coisas que eu vou pedir para vocês, no dia que Deus me livre, que eu vou demorar 100 anos de vida, eu não permito que bata a foto minha deitado no leito, pô. Que conversa fiada eu lá no leito. Tu quer dizer que queres viver mais 60 anos ainda? Mas tranquila, a doutora ainda está ferrada a minha mão. Vai viver. Eu casei com Olha, porque eu fiz as contas que ele quer viver 100 anos. Então vai viver mais 60? Mais 60. Olha que maravilha, hein? Parabéns. A doutora Eda está ferrada na minha mão. Olha, não tem mulher viúva na minha casa. Muito menos homem. Gente, parei só um pouquinho. Dentro desse assunto ainda, o Olavo, lá do Socialista, mandou aqui para o nosso WhatsApp. Concordo com você. Deveria ser assim. Quem não quiser usar tal máscara, é só comprar o seu próprio avião.
Mas, presidente, o uso da máscara tem que ser bem indicado como? Ela, período de validade, o nosso jurídico aqui falou, são 3 horas, porque senão aquela máscara vai ficar cheia de bactérias, de patogênicos, né? Então, a máscara, o período de durabilidade dela é 3 horas, tem que ser trocado. Nunca ninguém viu ninguém dizendo isso, a não ser agora que o meu jurídico, aqui do lado, que ele falou. E na hora de descartar, colocar dentro de um saco próprio. Hermeticamente fechado. E também um lixo especialmente para poder... Obviamente que isso não funciona. Isso não existe, né? O Dione diz assim, eu até pediria mais uma vez, hoje eu não pedi ainda, mas eu já pedi em outros programas. Quando você mandar sua mensagem, se você for de Porto Velho, coloque o bairro. Se você for de um outro município, coloque o município de onde você está falando, tá bom? Dione falando com a gente, estou acompanhando o programa, parabéns. Minha opinião, que máscara tem que ser opcional. Dione participando aqui com a gente. Muito obrigado. Eu vou para o intervalo agora. Só dar um recadinho aqui, Everton, rapidinho, por favor. Pois não. Eu quero mandar um abraço para a dona Idália, uma senhorinha muito simpática, muito querida, que eu tive o prazer de conhecer. Dona Idália, um grande abraço. E ela me disse que ela adora o programa, mas o sonho dela é dar um chute nos testículos do professor. Tá bom. Meu Deus. Meu Deus do Tu sabe o nome dela? Não, eu ia falar e eu decidi ficar quieto, só falo depois do intervalo. A senhora me respeita. Que eu não tenho testículo, É, eu tenho ovário. Eu tenho que tá guardadinho aqui no canto. Aqui. Tem mais um aqui. Boa tarde, aqui sou o Zezão de Ji-Paraná. Zezão. Vê se não judia muito do professor. É isso aí, Zezão. Aí hoje, viu? Sou fã de todos vocês. E o professor também. Ele é muito inteligente. Eu gosto das polêmicas dele. Um abraço a todos vocês. São os melhores do Brasil. Do Brasil. 100%, aliás, 1.100%. 1.100%. Tá dizendo aqui o... O senhor não fica repetindo o que eu tô falando aqui, professor. É o Zezão, cara. Pelo amor de Deus. Zezão, para aí um pouquinho. Zezão. Vamos fazer o seguinte, vamos botar ordem na casa, vamos fazer a reunião aqui, vamos pro intervalo. Ô, professor... Deixa o Zezão falar. Pode cortar. Zezão, professor, peraí, Zezão. Por favor, não fica repetindo o Zezão tá assistindo a gente aí. Muito bem, professor. Oi. Acabamos de combinar aqui direitinho, o senhor de novo já abre o programa, já sai fora do protocolo. É porque é coisa séria aqui que tá falando. Não, mas tem hora certa. Aqui, nesse programa não se fala coisa séria. Não? Não. Tá bom? É o que nós combinamos também. Se o senhor quisesse falar sobre São Beni, sobre esse assunto com ele, fale com ele. Tem umas fotinhas para mostrar aí. Everton, você está de parabéns por fazer um programa de entretenimento, nota 10. É o Marcelo Roberto participando com a gente. Na verdade, quem faz esse programa somos todos nós, né? Tem uma exceçãozinha aí, mas enfim. Eu tenho dois bom dia, meus caros dinos. Estou aqui em Ji-Paraná, acompanhando a programação e atento ao assunto do dia. Parabéns pela programação do Papo de Redação. É o Luiz Carlos acompanhando a gente. Muito obrigado, Luiz Carlos, pelo carinho da tua participação. Só quero pedir uma foto aqui antes, Sérgio. Eu já vou passar para ti. Já vou passar para ti. Sem pressa. Então, se não tem pressa, no final do programa o Sérgio fala. Depois das 3. Das 3. É uma coisa. 2h15. A Tainã Silva, nossa produtora do Câmera Mais, ela mandou para mim uma foto, mas não deu tempo da gente recortar a foto. A foto era mas olhe só ela, tá? Não deu tempo da gente recortar essa fotinha. Então a Tainã mandou pra gente a fotinha dela ontem lá no Câmera Mais. E como não deu tempo da gente cortar, vai assim mesmo. Tá? Mas desconheçam quem está do lado dela. Não sei quem é. Faz de conta que não é o Thales que aparece ali. Não é. Eu achei que não era. Tá de fralda? Tá de fraldão. É um baby. Foi lá em casa essa foto. Ele vive assim, ele anda assim. Coitadinho, tá? Então tá aí. Essa é a cena do Câmera Mais ontem que fez o seu carnaval, né? E aí tá a nossa queridíssima Tainã, grande profissional, ao lado do... Puxa vida, hein? Que tristeza para um pai, hein, rapaz? Hein? A gente cria com tanto carinho, com tanto amor, e vira isso. Para depois o cara aparecer de fraldão na TV. Problema sério, pois é. Everton, só deixa eu fazer 2 registros rápidos. Primeiro, um abraço ao Edivaldo Soares, ex-deputado estadual, diretor de comunicação da Assembleia, que está nos assistindo.
E o outro, um beijo... Não, parei um pouquinho. A maior virtude do Edivaldo não é tudo isso, é ele ser nosso amigo. E também é jornalista de peso. Está implantando a TV da Assembleia Legislativa com muita competência. Sucesso, um abraço, amigo. E o outro registro é um beijo ao meu irmão Carlos Eduardo, o Kiko, que está nos assistindo em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, pela internet, a 3.300 quilômetros daqui. Olha que maravilha. Posso mostrar umas fotinhas também? Pode, Victor? por favor. Mas não vai ser aquele tempo todo da semana passada. 15 minutos, que nós não, recebemos né? centenas de mensagens dizendo que, criticando aquele espaço todo. Uma foto da dona Edilena e da Vitória Lara. Elas foram no escritório ontem, tá aí. São assíduas telespectadoras aqui do programa, estou do lado da minha esposa, Elaine, a Vitória Lara e a dona Edilena. Diz que não perdem um programa e gostam de todo mundo, até do professor. Um abraço para a técnica em radiologia, Vitória Lara. E logo em seguida temos a foto aí dessa semana também, encontrei com o deputado Luiz do Hospital e com o deputado Luiz do Hospital, que é presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, e com o prefeito, né, que está em exercício lá em Jaru, prefeito Jefferson Lima. O prefeito João Gonçalves Júnior está em viagem para a Indonésia. A foto seguinte, ele está, visitamos o prefeito, eu juntamente com o doutor Ramon, visitamos o prefeito Jefferson Lima, que está dando continuidade a um grande trabalho lá em Jaru. Pronto. Muito bem, muito bem. Um belo registro. Eu mandei uma foto agora para ir. A lógica da Anvisa. Olha só, em cima do nosso assunto, a Iracema Mitoso que manda, diz assim, o doutor Cid Scarpa postou essa foto. Parabéns para ele, diz a Iracema Mitoso. E aqui, olha aí, aqui não precisa de máscara. Aqui é obrigatório. Está dizendo o doutor Cid Scarpa. Deu para entender? Isso aí Mas é a multidão ali. É a multidão, é o carnaval aí. Fungando no cangote do outro e o cara sozinho. Na primeira classe, né? Diga-se de passagem. E o cara assumindo o monóxido na verdade de ele deve estar numa espécie de camarote ali, monóxido né? de carbono. Eu acho que isso aí é o jatinho do Joaci. Recebo, um dia quem sabe. Olha aqui, eu vi aqui quem é que mais está. Aqui, o Everton Maroni, nosso querido amigo, cliente lá da Frutos de Goiás também, dizendo assim, olá Everton, aqui é o cantor Everton Maroni, estou aqui em Porto Velho, vendo o programa de vocês. Pessoal, vocês são demais, curto todos vocês pela sabedoria e conhecimento de cada um. Manda um abraço aí para todos nós. Muito obrigado, meu caro Everton Maroni. Eu conheci lá na Frutos de Goiás. Um abraço para ele. Muito obrigado por nos prestigiar também aqui no nosso Papo de Redação. Tem mais gente aqui participando. Olha, muita gente. O Edgar Francisco. Boa tarde, dinossauros. Estamos ligados aqui. Edgar e Cida, todos só sabem massacrar o professor. Isso mesmo. Mas não sabem, se não fosse o professor, não teria advogado, não teria juiz, nem radialista. Isso mesmo. Então, quero dar meus parabéns ao grande homem do ensino, que Deus o abençoe. Olha aí. Aqui, olha, tem alguém que estudar, meu filho. Impressionante. Tem que estudar. Tem que andar sempre com o livro. O Edgar pergunta quem vai ser amanhã. Na hora do rei vai ser o Roberto Carlos, né? E no tributo, que eu acho que ele queria dizer isso, no tributo nós vamos ter amanhã os grandes sambistas. Como é semana de carnaval, amanhã no Quando Bate a Saudade nós teremos os grandes sambistas desfilando com seus grandes sambas, Beni, os clássicos sambas. E não tem pagode não, viu, gente? Eu gosto muito de pagode, mas amanhã está proibido o pagode, é samba do morro, né? Alguma coisinha também de Demônios da Garoa, Dona Irã Barbosa, que não fazem samba do morro, mas fazem um samba maravilhoso, o samba paulista, que também é muito legal, né? Legal. E mais uma vez, nenhum preconceito com o pagode, que eu adoro o pagode, né? Mas amanhã é samba, carnaval, tá certo? Deixa eu ver aqui quem mais nos acompanha, quem mais nos prestigia. O Harim Freitas
Gostaria que os senhores pudessem sensibilizar o coração do excelentíssimo senhor doutor, embaixador, colecionador, empresário, doutor Joaci, a fazer o mesmo que o Cleomildo d'Águas Mina Linda e o CEO da Frutos de Goiás. Que ele coloque um copo da My Cookies para ser sorteado aos domingos, lá no Quando Bate a Saudade. Amanhã. Olha o Rarim aqui. Amanhã, Rarim, vai ser sorteado no Quando Bate a Saudade. Abraço para o Rarim, lá do Três Marias, nos acompanhando sempre, nos prestigiando sempre. A gente estava onde, em que eu já esqueci? Foi porque eu interrompi abruptamente o programa, porque o professor Peixoto saiu da linha, né? Não, o senhor fez isso abruptamente. Abruptamente? Abruptamente. Abruptamente é um equívoco. Não existe essa palavra, Não existe professor. a palavra abruptamente. O senhor parece estar com um soluço. É porque eu estou comendo bolo, abruptamente. É porque eu comendo bolo, ó. Não, mas abruptamente. É, o senhor soluçou no meio da palavra. Abruptamente. B e R não pode fazer abru, porque pertence a sílabas diferentes. Abruptamente. É só... Tá falando sobre o radical da Olha, eu levei latina. 68 anos para descobrir esse negócio. Professor, o senhor me deixou agora depressivo. É porque... Estou em depressão. Porque o que eu já falei essa palavra no rádio, na televisão, em lugares públicos, enfim, eu passei vergonha. Não. Mas a vantagem disso é que todo mundo acha que eu falei certo. Só o senhor que não. Todo mundo acha que Agora, é abruptamente. E os meus professores falavam assim. É abruptamente. Abruptamente. Mas não vou falar assim, não é muito feio. Me nego a falar desse jeito. Você fala do jeito que você quiser, a boca é sua, a língua do povo, eu sou povo. E eu falo o que eu quiser, falar do jeito que eu quiser. Beni. Cala a boca, já morreu, né? Olha, ele abruptamente invade a conversa. Como o senhor tem muita língua para pouca boca, daria para o senhor soletrar? Abruptamente, precisa soletrar uma coisa dessa. AB, prefixo. Quero dizer abruptamente, que rompe. A ruptura para, abruptamente, intraduzível não é, professor, diretamente para o português. Não é o que diz o dicionário da língua portuguesa. Estou com ele aberto aqui. Não diz, meu filho, o dicionário escreve. Significado de abruptamente, não abruptamente, tá? Abruptamente. Advérbio, de modo abrupto, não abrupto, inesperado, repentino, repentinamente, enfim, aqui no dicionário da língua portuguesa, que não é o dicionário do professor, diz que o correto é abruptamente. Não diz não. Tá aqui, não. Não diz não. Não diz, não diz. Então, por favor. Não diz. Então, olha, tudo bem, mas não diz. Porque primeiro que todo alfabeto, depois do verbete, é sucedido o alfabético fonético internacional, que diz como ele é falado. Me desculpa, mas nessa área eu manjo. Mas essa área eu manjo. Eu quero avisar, por que o senhor não escreve um dicionário, então? Porque eu não sou dicionarista, meu amigo. Eu sou meramente um rábula daquele fraquinho que tem. Dicionário online português. Está aqui online aberto. Dicionário, meu filho, não fala. Então, dicionário não fala. Estão os dois falando a mesma coisa de forma diferente. Não. Palavra... Abrupto, como é que se fala? Abrupto? Abrupto. O senhor nunca falou assim, professor? Mas o professor fala abrupto. Não seja demagogo. Não interessa. Não, eu quero saber, Beni, ele cansa de falar abruptamente. Agora vem com conversinha. Abrupto. Não, ele arruma. Não, o senhor nunca falou assim. Ele está falando a palavra na forma latina, no latim. Abrupto. Eu estou falando no português. Está falando no português. Então, são palavras a nossa língua não é sinônimas, então, uma latina, a outra do português. O senhor para de latir aí e fala em português. Eu vou mandar para os senhores o alfabeto fonético internacional para a palavra abrupto. Aí eu vou parar essa discussão. Não, o problema eu vou começar a falar. Eu vou fazer o seguinte: eu vou falar desse jeito que o senhor falou aí, quando o senhor começar a falar assim. Porque o senhor passou aqui 10 anos falando abrupto e abruptamente. Sim. Então não me vê com demagogia. Tudo é tempo de se corrigir, meu Olha amigo. Aí, tudo viu, tá vendo? Viu? Tá vendo como que é a coisa? Ele quer ser o sabichão. Que ele está estudando direito agora. Aí ele ensina o que ele não faz. Baixou a bolinha. Agora calou. Eu participo. Calou.
Como eu participo desse programa muito pouco, eu fico pesquisando quando alguém diz uma bobagem. Eu vou mandar pro senhor. Eu tenho tempo para pesquisar. Eu vou mandar para o senhor. Eu tenho aqui. Alfabeto fonético. Abrupto, em português. Irmãos Gonçalves, sempre nos surpreendendo com ofertas especiais para você curtir com a sua família. Olha, gente, Irmãos Gonçalves é de outro mundo. Vai lá, confere aí. Venha para o bloco de carnaval que é um barato. Bloco de ofertas do Irmãos Gonçalves. Lava-roupas em pó concentrado Tixan IP 400 gramas 4,98. Leite UHT Integral Nilza 1 litro 4,69. Linguiça suína Nutribras 15,80 ao quilo. Óleo de soja Concórdia PET 900 ml 6,95. Alho 15,80 ao quilo. Só até segunda para todas as lojas. Bloco de ofertas do Irmãos Gonçalves. Esse é um barato. É pra lá que eu vou. Eita, gente, é pra lá que todos nós vamos, Irmãos Gonçalves. A gente vai lá e cai na folia dos preços baixos em Irmãos Gonçalves. O Celso faz mais uma perguntinha aqui. Responda numa palavra só, doutor Joaci. Quem seria a autoridade para falar de máscaras? Joaci. O Zorro. O Zorro, boa, professor, boa. Só que o Zorro usava máscara. Boa, né? Boa. Em tempo, legal. Né? Em tempo de ganhou o programa dessa vez. De tanta discussão. Eu respondo. Não. O presidente do Conselho Federal de Medicina pode falar de máscara. Sim, uma autoridade, é isso que eu ia dizer. A Anvisa tem Embora competência? o Joaci tenha titubeado na resposta, eu não titubeio, viu, Ira? Eu respondo na lata. Eu sou companheiro e parceiro. Eu não te deixei no meio do caminho. Tá bom. O cara, não, tá bom. Rapaz, o cara tem que andar devagar aqui com medo. Ele tá atacado não, já. A noite foi boa mesmo, né? Foi né? uma criança. Boa tarde, Dinos. Hoje o programa tá 10. Hoje até o professor tomou o gardenal dele. Tomou mesmo. O velhinho tá intelecto. Remédio faz bem a ele. Abraços, é o Jaques de Itapuã do Oeste. Olha que maravilha, a gente tem... Gente, Itapuã do Oeste, um município tão pequenininho, tão bem administrado pelo prefeito Moisés Cavalheiro, e assistindo a gente aqui, que maravilha, muito bom. Muito obrigado aí, Itapuã do Oeste, que nos acompanha e nos prestigia. Olá, amigos da bancada, boa tarde. Estou assistindo vocês, em especial ao meu filhão Joaci Júnior. Olha só, abraços a todos vocês que são excelentes. É o seu Joaci dos Santos. Meu pai, um beijão pro meu pai, tá assistindo a gente. Seu pai e meu amigo. Teu amigo e não perde um programa, né? É verdade. Inclusive quando bate a saudade. Quando bate saudade. Um beijo, pai. O professor tá certo. Claro, certo. Ele agora ele fala sobre ele dá um qualificativo aqui para quem mora no Alvorada, lá em Brasília, que eu não vou falar, até por questões, né? Senão vou receber um processo. Mas é o Adler Raposo de Ji-Paraná. Abraço a todos. Obrigado, Adler, pela tua participação. Eu estou até preservando o Adler, né? De algum processo. Mas, enfim, tem pessoas que iriam concordar com o Adler, outras que não iriam concordar, mas, enfim, a vida é desse jeito mesmo. Obrigado, Adler, pela participação. Boa tarde, Dinos. Vocês são os melhores do Brasil e de Rondônia. Vocês hoje não brigam com o professor, porque o professor arrasou no discurso sobre o Bolsa Família. Mostrou toda a sua inteligência. Parabéns a todos. Obrigado. Vocês são ótimos. Sou fã de todos vocês. Vocês são 1.100. É o José Antônio. Boa tarde, Everton Leone. Estamos aqui ligadinhos no papo dos dinossauros. Amo assistir vocês. Top, top. Ana e João. Olha, o João é gremista de coração. Somos aqui do Cristal da Calama. Muito obrigado, meu caro João, pela audiência que você nos dá, viu? Tem uma matéria que eu quero trazer para vocês aqui. Justiça condena ex-diretor de unidades públicas de saúde por negociar procedimentos de consultas do SUS aqui em Porto Velho. Vamos à reportagem. O juiz da primeira vara criminal de Porto Velho condenou o ex-diretor do pronto-socorro João Paulo II e um técnico de enfermagem da CESAL pelos crimes de corrupção passiva e outros ilícitos praticados no Hospital de Base Dr. Ari Pinheiro, na capital rondoniense. A sentença é resultado da ação penal
proposta pela 13ª Promotoria de Justiça da Saúde de Porto Velho, após investigações realizadas pela Polícia Civil por meio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, a DRACO. A polícia apurou que em 2018, os acusados, utilizando-se de influências e do acesso às unidades de saúde, agenciaram consultas, exames e procedimentos cirúrgicos mediante a cobranças de valores. De acordo com a promotora de justiça do Ministério Público, as investigações iniciaram após uma denúncia feita por um paciente. Inicialmente, esse esquema começou a desvendado em razão de uma das vítimas ter informado a administração do hospital que estava aguardando um procedimento cirúrgico e percebeu que havia sido enganada por essas pessoas. Um dos réus possuía uma clínica de custo mais barato, e nessa clínica ele oferecia a realização de determinados exames e procedimentos de forma a agilizar essas cirurgias ou esses exames mediante pagamento de alguns valores. A dependendo do procedimento, ele pedia um adiantamento para poder agilizar, e a polícia, por meio da DRACO, instaurou uma investigação sigilosa e constatou que havia essa pessoa que já ocupou cargos de confiança, tanto no município quanto no estado, em ajuste com o servidor público do hospital. Eles conseguiam, vamos dizer assim, furar a fila para determinados procedimentos. Segundo a promotora, os valores cobrados pelos acusados variavam dependendo do tipo de procedimento. Eles geralmente faziam, por exemplo, se fosse uma cirurgia, eu quero R$1.500, e aí pediam um adiantamento, R$400. Se era um exame, eles pediam R$200. Eles geralmente pediam um adiantamento para que depois, quando eles conseguissem fazer esse procedimento, fosse pago o resto. Na maioria das vezes, eles não conseguiam agilizar o procedimento e a vítima acabava no prejuízo, aí sendo caracterizado de estelionato. Nas outras vezes, ele conseguia agilizar esse procedimento, e daí caracteriza a corrupção, porque para ele conseguir furar a fila, ele teve que contar com a anuência de algum servidor público. O Ministério Público acredita que outras pessoas podem ter sido vítimas desse esquema criminoso. Acredito que foram muitas vítimas, mas no processo gira em torno de 8 pessoas que foram ouvidas, né, que foram identificadas. Durante as investigações, a polícia apreendeu na residência do técnico de enfermagem material utilizado em procedimentos no hospital de base. A polícia descobriu que o técnico de enfermagem teria se apropriado de 12 caixas de fibra laser e 2 aparelhos médicos. Tudo isso tirando proveito em razão do cargo que ele ocupava. Foram constatadas ocorrências de atividades ilícitas em uma clínica particular aqui na capital, na Policlínica Oswaldo Cruz e no Hospital João Paulo II. Ainda de acordo com o Ministério Público, esse paciente que fez a denúncia é uma mulher que precisou vender a própria motocicleta para custear uma cirurgia na rede pública estadual. Só que essa vítima acabou percebendo que teria caído em um golpe. É um esquema criminoso e que precisa ser devidamente investigada e punida, porque inúmeras pessoas estão nessa fila aguardando a sua vez e outras que, em razão até da fragilidade das suas condições pessoais, acabam se deixando influenciar por essas outras pessoas que, mediante o pagamento, agem em detrimento daqueles que também precisam. Então, quando alguém da população tiver conhecimento desse tipo de atividade, procure o Ministério Público, pode fazer uma denúncia via ouvidoria sem ser identificado, mas indique a maior quantidade de informações possíveis, né, para que se realmente possa comprovar, que não é fácil, porque geralmente se utiliza intermediários, né, as pessoas que realmente furam fila e utilizam de outras pessoas, mas é necessário que o cidadão denuncie
para acabar com essa prática que prejudica por demais as pessoas que estão necessitando de um procedimento médico. A Justiça condenou o ex-diretor a 17 anos de reclusão em regime fechado pelos crimes de corrupção passiva e estelionato. Já o servidor foi sentenciado a 4 anos e 8 meses de reclusão por corrupção passiva e peculato, em regime semiaberto. Pessoal, antes da gente entrar no debate especificamente, quero parabenizar a doutora Emília Oye, que é promotora de justiça, não só por esse trabalho que ela realizou, mas por toda uma trajetória dela como promotora, como um agente do Ministério Público que nós temos, de extrema seriedade, responsabilidade, e que realiza um trabalho altamente elogiável à frente da Promotoria de Saúde aqui do nosso Ministério Público. Então, a doutora Emília, os nossos cumprimentos e o nosso reconhecimento pela sua trajetória como promotora. Bom, agora o assunto, né? Um caso grave, que, aliás, é bom que se diga, acontece muito mais do que a gente imagina, só que para que isso chegue à Justiça ou antes ao Ministério Público, é preciso que alguém denuncie. E essa senhora, olha o que o repórter disse ao final da matéria, uma senhora, para poder atingir o seu objetivo do atendimento, ela precisou vender uma moto que ela tinha, o único bem valioso que ela tinha, para poder pagar alguma coisa que deveria ser gratuita. Agora, eu quero também colocar nesse meio aí, foi um comentário que eu fiz ontem no SIC News, isso só acontece também porque o SUS, embora seja um programa extraordinário, ele muitas vezes ele falha. Ele não está cumprindo com o seu real objetivo, de cumprir a Constituição. Saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E muitas vezes o cidadão procura o serviço do SUS e não consegue. Tanto é que nós temos filas imensas aí de 10, 15 mil pessoas esperando um atendimento, uma cirurgia, e não atinge seu objetivo. E aí, no desespero, ela vai e compra o serviço, que muitas vezes, inclusive, nem é entregue. É prometido, como está dizendo na matéria, o agente ali promete uma coisa que não vai entregar. Eu gostaria de abrir a discussão, talvez começando até com o Irã Galo, que é o homem da área aqui, que pode falar antes que o professor se meta no assunto que não é dele. E escolhendo tudo ainda. Presidente, eu fico muito triste quando eu vejo isso aí, né? Quando você subtrai dinheiro da saúde, você subtrai vidas. Bom, eu quero só fazer aqui, o sistema de saúde é brilhante, ele é universal, né? Só que é o seguinte, ele não é gratuito. Ele é gratuito porque ninguém tem que pagar nada. Mas quem banca o sistema de saúde é com o dinheiro dos nossos impostos. Aí vem um pilantra desse e faz essa barbárie com nossas pessoas que precisam tanto de saúde. Eu vou dizer mais, tem que citar o nome desses caras, porque tem vários diretores dos últimos 4 anos, vários diretores de João Paulo II, e tá a pecha caindo em todos os ex-diretores. Eu ia abordar sobre esse prisma. Aí fica um negócio meio complicado, quer dizer, o cara foi condenado. Todo mundo sob suspeita. Todo mundo sob suspeita, ninguém sabe quem é o diretor, ninguém sabe quem é o técnico. Dentro da enfermagem, nós temos profissionais corretíssimos, brilhantes, assim como também... A imensa maioria, né? Mas lógico, em todo saco de batata tem batata podre. Essas batatas podres, nós temos que expurgar. Agora fica meio... Aqui nessa mesa tem uma batatinha podre também. Não. Eu sei quem é, eu sei quem é. Eu vou defender que não tem batata podre aqui, só tem uva. E uns abacaxi, né? Me permita uma colocação. A saúde, ela é uma máquina que compõe milhões de profissionais. Correto. Não é isso? Multiprofissional. Exatamente. Negados. E esse tipo de coisa, nesta máquina, tem solução? Veja bem, a gente viu uma reportagem dessa, brilhante pela SIC TV, mas deixou a desejar, não pela SIC TV, quando não foi dito. O pilantra que fez isso. Tem que dizer, tem que expor esse cara.
aí fica aquela interrogação. Quem é a figura? Só para a pessoa, para ser mais claro ainda que o Irã tentou ser, a divulgação do nome, se fosse dado o nome para nós, a reportagem nós teríamos divulgado. Claro. Esse nome não chegou a nós, não foi liberado pela Justiça nem pelo Ministério Público. Mas, enfim. Doutor Irã, eu tenho um nome aqui. O nome da pessoa é Ramero Francisco Cardoso Neto. O senhor sabe quem é? Ele é um assaltante, um criminoso que trocou tiros com a polícia e que o nome e a foto dele está nos sites. Agora, o casal de médicos lá de Ji-Paraná, Beni, que usava filmes com pornografia infantil e que trocou tiros com a polícia, até agora ninguém sabe quem é. Esse diretor do hospital e o enfermeiro, todos os colegas dele estão sob suspeita, porque ninguém sabe quem é. Mas esse cara aqui, que é bandido e que trocou tiros com a polícia e morreu no tiroteio, agora, esse todo mundo sabe quem é. Deixa eu perguntar para o Joaci, quando for publicado o acordo, isso não vai ser público? Vamos lá, é que ainda hoje, Everton, tem muita dúvida de alguns portais, de alguns meios de comunicação que fazem uma leitura equivocada da lei de abuso de autoridade. A lei de abuso de autoridade diz lá que a autoridade policial ela não pode veicular o nome do investigado. Mas do condenado pode. Nem do investigado, por quê? Porque o que acontecia antes? Aquela coisa espetaculosa. Antes mesmo de ter qualquer procedimento, ia uma rede de TV junto com o Ministério Público, com a polícia, fazia aquele escarcéu, expunha a pessoa, não dava nem processo. Esse foi o ponto. Ou seja, expunha, para ser mais claro, expunha inocentes. Exatamente, execrava pessoas e às vezes não dava nada, sequer um processo. O que a lei de abuso de autoridade quis proteger? O sigilo da pessoa ainda no âmbito da investigação. Isso eu concordo. Né? Todavia, a lei de abuso de autoridade se aplica à autoridade. Sistema de comunicação não é autoridade. Sistema de comunicação, quando ele faz uma reportagem sem tendência, apenas dizendo sobre o fato, eu penso, e essa é a minha sugestão, inclusive minha posição, quando me perguntam, não tem problema nenhum dizer quem são. Até porque está fazendo suspeita, em tese, parece que cometeu. Eu sempre procuro. Então, sabe se coloca o nome das pessoas. Né? A gente já conversou a respeito disso. Agora, quando é um processo judicial, onde o processo, como regra, é um processo público, não há, ao que consta, nenhum sigilo. Eu penso que aqui, e aí vai de todo o trabalho brilhante que o Ministério Público presta, aqui um equívoco que o sistema de comunicação do Ministério Público falhou. Ele poderia ter realmente dito quais são as pessoas vinculadas ao número do processo tal, que é um processo público, uma ação penal pública. Por quê? Porque acaba acontecendo. Até porque, em tese, mesmo sendo em primeiro grau. Cabe recurso? Cabe. Né? Mas já houve uma condenação. Já houve uma condenação. Já não há suspeição mais. E aí acaba colocando sob suspeita, sob a pecha de que está todo mundo investigado, que todo mundo é bandido, e todo mundo cometeu. Educativo esse teu comentário, viu, então, Joaci? A gente precisa, o pessoal, acho que das comunicações, como coisa que não deveria publicar, publicam. Coisa que é de utilidade pública acaba... Não, às vezes publica-se fofoca, né? Então, assim, com todo respeito, o Ministério Público presta um grande serviço à população rondoniense, mas eu acho que esse ponto, inclusive, deveria, porque fica todo mundo perguntando, mas qual o diretor? Quem é a pessoa? Ele está sendo processado, respondeu, apresentou os recursos cabíveis, teve advogado para poder se defender. Então, o mínimo que a gente precisa é da informação completa. Ou seja, nome, processo. Se protege a identidade de um ou dois, mas se expõe indiretamente centenas, milhares. Eu, se tivesse, eu não tenho essa expertise, mas se eu tivesse sido diretor desse órgão, eu também estaria sob suspeita, porque, em tese, eu teria sido o diretor. Não, já surgiram 150 nomes. Exatamente. Aí. Acho que é o fulano, é o beltrano, é o ciclano. Eu confesso que não sei quem é. Se eu soubesse, eu até diria. Mas não sei quem é. Né? Agora, eu tenho certeza, se eu fosse lá no TJ, eu conseguiria essa informação. Não conseguiria? O processo é público, a ação penal é pública. Professor Peixoto, acorda, professor. Acorda. Aliás, o professor tem sido vítima de fofoca, né? Senhoras e senhores da plateia, audiência televisiva... Tá muito bem, acabou o seu tempo, vamos seguir o assunto.
Não, eu preciso falar. Então entra direto no assunto, professor. Eu acho que o assunto foi abordado segundo diferentes aspectos, tanto o médico, quanto o jurídico, quanto o social. Acho que falta Beni talvez se manifestar, mas acho que também vai trafegar no mesmo sentido. Eu quero abordar isso do ponto de vista moral. Mais do que jurídico, mais do que médico, data veníssima, né? Eu tenho um sintoma de doença grave na sociedade. E isso, para mim, o que aconteceu, esse fato, é doença social grave, que precisa ser extirpada. Precisa, com a melhoria do serviço de saúde. Perfeito, professor. Eu abordei por esse campo também. Se funcionasse, isso não teria acontecido. Se o sistema funcionasse, o sistema de saúde funcionasse, e não é Rondônia não, é no Brasil inteiro, isso não daria margem para que isso acontecesse. Por que a pessoa ia se submeter a pagar alguma coisa que, em tese, é de graça? Perfeito. Né? Beni, antes da gente ir para um recadinho aqui, o fecho, até porque foi o Beni que provocou essa matéria aqui ainda agora. Olha, é aquela história. É uma decepção para o leitor, para o ouvinte. Uma matéria dessa, primeira coisa que vem na cabeça, quem é? É um fofoqueiro, né, professor? Não. É só o que faz. Ou estou enganado? Certo, não, você está enganando. E aí, velho, você vai do início ao final da matéria, isso em todos os órgãos de divulgação, não tem o nome das figuras. E isso causa uma decepção muito grande, embora esteja correto. Exato. É isso. Você já viu aquele lá? O autor FMNLSTPC6X4. Não seria melhor guardar tudo acontecer para depois dar notícia, né? Eu também acho. É fácil chegar, porque todos os ex-diretores de João Paulo II estão sob suspeição. Principalmente nesse caso aí que foi... Faz tempo isso, né? Faz alguns anos. 2018, sei lá, coisa parecida, 17. Muito bem. Olha aqui, ó. Fevereiro. Tem promoção de carnaval na Pemasa. É folia de ofertas o mês inteiro. Pneu QLE de Touring 17565 R14 para a estrada, Gol e Saveiro, só R$ 316,60 no Pix ou em 12 vezes de R$ 29,18 no cartão. Pneu QLE de Sport 20555 R16 para Corolla, Civic e Focus, R$ 410,45 no Pix ou em 12 vezes de R$ 37,85 no cartão. Pneu QLE de SUV 26570 R16 para L200, Frontier, S10 e Hilux, só R$ 996,90 no Pix ou em 12 vezes de R$ 91,90 no cartão. Pneu Wrangler Fortitude 26560 R18 para S10, Hilux, Ranger e SW4, só R$ 1.068,80 no Pix ou em 12 vezes de R$ 98,50 no cartão. Pneu QLE de Touring 17570 R13 para Gol, Uno e Palio, somente R$ 310,20 ou no Pix ou ainda em 12 vezes de R$ 28,60 no cartão. Pneu Efficient Grip SUV 26565 R17 para Hilux, SW4, S10 e Ranger, só R$ 902,40 no Pix ou em 12 vezes de R$ 83,20 no cartão. É folia de ofertas o mês inteiro na Pemasa, o seu revendedor oficial. Goodyear. Valeu. É isso. Receba. Segue aí. Receba.
ofertas o mês inteiro. Pneu Kelly Ed Touring 175/65R14 para Estrada, Gol e Saveiro, só R$ 316,60 no Pix ou 12 vezes de R$ 29,18 no cartão. Pneu Kelly Ed Sport 205/55R16 para Corolla, Civic e Focus, R$ 410,45 no Pix ou 12 vezes de R$ 37,85 no cartão. É a folia de ofertas o mês inteiro na Pemasa, seu revendedor oficial Goodyear. No trânsito, escolha a vida. Legal. Tá aí, é na Pemasa, gente, esse mês inteiro de fevereiro, com incríveis ofertas. Eu estou recebendo aqui um recadinho do reverendo Miguel Heitor, da IMW, Igreja Metodista Wesleyana. Metodista Wesleyana, do bairro Liberdade. Avise ao Everton que em 2000, eu e o ex-procurador do Estado, Dr. Ricardo Santana, in memoriam, estivemos no programa dele para divulgar um evento social da nossa Igreja Metodista Wesleyana da Central. Isso há 23 anos. Olha, que bacana, hein? Tá na audiência agora. Um abraço aí ao reverendo Miguel Heitor. E nós temos um reverendo aqui. Eu posso falar sobre uma foto? Everton? Pode. Uma telespectadora ilustre, que eu peço ao Gleidson que mostre a foto. É a nossa querida amiga, advogada, doutora Adriana Pires, nossa pastora lá da IMW Rio de Janeiro, que está fazendo aniversário hoje. O Beni conhece, né, a Adriana. Hoje ela está fazendo aniversário, essa jovem, né, a esposa do nosso pastor Adonai. É uma pessoa cheia de vida, muito alegre, né, muito espontânea. Adriana, para você, para sua família, tudo de melhor, que bênção de Deus sobre a sua vida. Parabéns, minha amiga. Teógenes Brasiliano Lobo, Teó, almoçando aqui um peixinho na minha comadre, aqui no Triângulo. Um abraço, manda pra gente o Teógenes Brasiliano Lobo. Grande abraço para ele, muito obrigado por estar com a gente. Também tem aqui um colega que já fez parte também do Grupo SIC lá em Cacoal. Ele diz assim, o nome dele é o Diego Maia. Ligado aqui em Cacoal, parabéns pelo trabalho. Uma pergunta a todos. Nessa nova legislatura teremos um cenário diferente, com mais embates entre os parlamentares. Prova disso são os confrontos que já vimos entre o delegado Rodrigo Camargo e a deputada Cláudia de Jesus. O que esperar? Olha, eu acho bom isso. Mostra que o contraditório será exercitado lá na Assembleia. Porque quando um fala e todo mundo cala, não há debate, né? E ali é uma casa de debates, né? Então, não são verdades absolutas que são ditas sempre ali. São ditas muitas verdades, mas muitas verdades que não são absolutas e merecem reparos muitas vezes. Então, quando vem alguém e apresenta o contraditório, isso faz a casa crescer, tá certo. Tá certo porque é que nem aqui no programa, né? Quando o professor chega aqui para me enrolar, aí a casa cai. E não tem jeito. É verdade. A situação está ficando esquisita aqui. Tá difícil. Está ficando estranho. Ele está ali provocando, professor. Quem indicou hoje foi ele. Foi ele o tempo todo. Eu estou praticamente iluminado. O senhor está bem hoje. O senhor está comportadinho hoje. Em um outro momento o senhor saiu um pouquinho da linha, mas perdoável. Mas eu estou bem, no geral eu estou bem. No geral o senhor está benzinho. O problema é certos velhinhos aqui, que eu não quero falar. Não fez nada. Janete Chavatoski, é a nossa querida Xuxa. Ela diz assim, parabéns à doutora Emília como promotora de saúde. Mas a própria justiça se faz sigilo da situação. Hoje o sistema é regulado pelo Sistema Único de Saúde, porque tem escalas médicas de especialistas em 52 municípios e distritos. Dividir consultas e ainda fica alguém sem ter direito de saúde. Aí vem a infâmia dessa qualidade e mata o direito do cidadão. Parabéns a todos do programa e, evidentemente, a Janete, que trabalha muito na área da saúde, não concorda com nada disso. Eu vou para o intervalo, que é de lei aqui nesse programa, e a gente volta logo, logo. Papo de Redação. Oferecimento Pemasa. Tudo em um só lugar. Irmãos Gonçalves. Comprar nos Irmãos Gonçalves é um barato. Eita, olha só aqui, gente. Rondon Cap de Carnaval. Você não pode ficar fora dessa, não. Legal. Amanhã tem 60 mil reais em dinheiro no quarto prêmio. E o título,
é só R$10. Vamos conferir as demais premiações também do Rondon Cap desse domingo de carnaval. Vamos lá. O Rondon Cap de Carnaval quer ver você se divertir com muito dinheiro no bolso, é? E que tal uma bolada de R$60 mil pra cair na folia e fazer a festa? Domingo tem 60 mil no quarto prêmio, R$60 mil. E mais, um prêmio de 8 mil, 2 prêmios de 6 mil e mais 40 giros de R$500 cada. Rondon Cap de Carnaval, garanta já o seu, contribua com as APAES e participe. Muito bem, ajude essa paz de Rondônia e dê uma chance para o melhor acontecer. Participe, faça como eu, faça como o Sérgio Pires, faça como os dinossauros. Amanhã vamos todos torcer, quem sabe seja nós um dos sorteados nesse Rondon Cap de domingo de carnaval. Deixa eu falar um pouquinho da Frutos de Goiás agora, gente. Deixa eu mostrar o preferido do Dr. Irã Galo. É o picolé... Coco queimado. De coco, mas eu sabia. Coco queimado, tá aí, ó. Esse é o picolé hoje que a gente destaca. São 89 tipos de picolés. Também é fantástico. Tem sabores maravilhosos. Tem de mangaba, tem de manga, tem de melão, tem de pera, tem de abacate. Abacate acho que é o meu preferido, viu, gente? Chocolate com menta também. Tem essa coisa, o chocomenta, né? O famoso chocomenta. Enfim, tá aí, né? Aproveite. Também temos sorvetes, né? E sorvetes com livre de lactose também tem lá, né? Tem os sorvetes em pote zero açúcar e são 47 sabores de sorvetes para você degustar lá na Frutos de Goiás. Vale a pena você conferir. Olha, o ninho trufado, por exemplo, é o que mais tem saída, impressionante, né? Tem o ninho com morango também, é outra das delícias. E, enfim, tem muita coisa boa. Tem o sorvete de amendoim, tem o sorvete de coco branco, tem muita coisa boa na Frutos de Goiás. E o açaí, então, considerado o melhor açaí do Brasil, açaí que sai do Pará, vai para Goiânia, beneficiado lá em Goiânia, na própria fábrica da Frutos de Goiás, ele é pasteurizado e aí é distribuído para o Brasil inteiro, para as mais de 400 lojas da Frutos de Goiás do Brasil. Aí você pode escolher o açaí na taça, o açaí na tigela, o açaí na barca, o açaí na roleta, enfim, açaí para todos os gostos e de todos os tipos lá na Frutos de Goiás. E ainda tem as pizzas, né? Deliciosas pizzas, o cardápio de pizzas da Frutos de Goiás é maravilhoso, vale a pena você experimentar. Todo mundo que vai lá, olha, eu tô falando sério, adora as pizzas da Frutos de Goiás. E eu quero saber pessoalmente, fico sabendo, me comentam, mandam mensagens para mim. Realmente são uma delícia as pizzas da Frutos de Goiás. Frutos de Goiás, as lojas, bom, agora já está funcionando lá no Porto Velho Shopping, desde as 10 horas da manhã e funciona até as 22 horas de hoje. Tá perfeito? Então, lá no quiosque do segundo piso do Porto Velho Shopping. Também às 14 horas abrem as duas lojas de rua. Loja da Calama 1081 ao lado da Drogaria Village e também a loja da Abunã 3179, bem de frente ao Caroço. Vale a pena você conferir. 14 horas abre a loja, mas as pizzas, né, a pizzaria, começa a funcionar às 17 horas. Nessa loja da Abunã é que tem o parquinho de diversões gratuito para criançada, tá bom? Então tá aí a sugestão para você visitar hoje a Frutos de Goiás, onde tem as delícias. Tem picolé de mangaba, gente. Tem picolé de seriguela. Olha, as frutas mais comuns e as mais exóticas do Brasil você encontra lá. E tudo da própria fruta. O Joaci, eu tenho duas fotos aí, lá da My Cookies, que está se preparando também para chegar no Porto Velho Shopping. Eu gostaria que você comentasse. Olha só, o que é isso aí? É um Esse cookie. É o cookie de M&M's, né? Com Nutella. Então, e o próximo é um cookie, salvo engano, de brigadeiro.
que daqui 15 dias, né, exatamente... Quantos tipos de cookies vão ter? Entre 15 a 18 cookies, né? Cookie de vários sabores. Mas eu só vou lá se tiver café. Tem café também. Uai, vai então ter café também, café expresso, enfim. Vai ter Brooklyn, vai ter, enfim, várias... um cardápio bem repleto, mas, sobretudo, o ponto alto serão os cookies. Serão os cookies, uma novidade aqui em Porto Velho, exatamente pela variedade, né, de produtos, Red Velvet, com Nutella, leite ninho, leite moça, enfim, vários, realmente, chocolate dark, 4 chocolates, enfim. Daqui 15 dias, né, e aí semana que vem a gente vai trazer... Vai ficar no primeiro piso, no térreo ali do Porto Velho Shopping. Para fazer Deixa o doutor Joaci terminar. Frutos de Goiás e MyCookies. Faz a interação. Vai num, depois vai no outro. Antes de encerrar, só para lembrar que daqui a umas 2 horas, estará nas ruas de Porto Velho a banda do Vai Quem Quer. A concentração já está começando lá na Praça das Caixas d'Água. Gente, eu tenho um monte de recadinho aqui, porque eu preciso dar atenção ao nosso telespectador, por favor, que dedicou parte do seu tempo aí para redigir para a gente. Doutor João Carvalho, para quem não lembra, o irmão do grande Sérgio Carvalho, né? Everton e os Dinos, boa tarde. Ao meu irmãozinho, doutor Irã Galo. Em questão a senhora fragilizada, à espera de procedimento ou consulta, acho que está errada perante aos outros da fila. Famosa lei de Gerson. E pior, o corruptor, o médico e o técnico de enfermagem, infelizmente, na saúde. SUS existem os maus elementos, o joio no meio do trigo. Fico triste que não tem fim esses descalabros da saúde. Está correto, doutor João Carvalho, a gente acabou não falando isso. Quer dizer, ela também faz parte, ela que denunciou, de certa forma não, ela também entrou no jogo e foi lá comprar uma consulta para passar na frente dos outros. Isso não tem pena não, Joaci? Tem corrupção, né? Ativa e corrupção passiva, né? Tanto quem corrompe como corruptor. Mas não houve condenação no caso dela, né? É bom que se diga aqui. Doutor João Carvalho, parabéns pela observação, falamos de tanta coisa e acabamos não falando e trazendo esse detalhe que é fundamental. Aliás, só existe o corruptor porque existe o corrupto, né? E vice-versa. Esse presidente do CRM tem que fiscalizar o município de Ariquemes, que atende mais de 200 mil pacientes e não tem nenhuma especialidade. O estado de Rondônia tem que ter intervenção federal na saúde. Jonas Silva de Ariquemes. Boa tarde, meu nome é Wilson, eu moro em Porto Velho, na Zona Leste. Gostaria que o professor hoje, ele está de parabéns pelas palavras, mas só de hoje. Está dizendo aqui o Wilson do bairro Mariana. Por que a máscara obrigatória nos voos comerciais, que no máximo dura umas 4 horas? No ambiente com renovação constante diária e não é obrigatória nas viagens de ônibus interestadual, cujas viagens chegam a durar 3 dias. Luiz Albuquerque, do bairro Flodoal. Está perfeito. Exatamente. Está perfeito, Albuquerque, do Flodoal do Pontes Pinto. Nós estamos ligados no programa Papo de Redação aqui em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Um abração ao meu amigo Beni, ao Everton, meu irmão Sérgio Pires, é o Carlos Eduardo Kiko. Grande Kiko. Falando com a gente lá de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Boa tarde, aqui é o professor Eric de Ji-Paraná. Estou sempre ligado em vocês. Verdade, minha esposa precisou fazer o exame de gravidez e após 1 ano e meio é que foi chamada para isso. Porque o exame era em relação à gravidez, que era de risco. É o Robson da Zona Sul. Chegou um pouquinho atrasado. A criança já tinha 1 ano. Eu particularmente não gosto de vocês, mas adoro assistir o programa. Depois que vi a primeira vez, não consigo mais parar. Agora, todo sábado, na hora do almoço, eu fico ligado. Abração, Carlão, pintor de letras, ali da Avenida Guaporé, 3155, no Agenor de Carvalho. Aqui é o Genivaldo de Rolim de Moura. Eu gosto do programa de vocês. Esse professor é muito esperto. Passa o maior apuro aí com vocês, né? E ele cai na gargalhada. Olha, ele não só é esperto, como é um grande espertalhão, viu, gente? Olha, é difícil trabalhar nas empresas desse jeito. Bom, tá difícil. Acabou o programa, sim, Joaci? Acabou, fica ali. Olha ali a Meire Santos, gente. Tá ali toda carnavalesca, toda maquiada. Mostra a Meire Santos lá, que ela não veio aqui à toa. Ela vai dizer, não me filma, por favor. Eu conheço.
Tá aí, Meire Santos. A Meire vai ser atração na banda do Ela Vai Quem não é Quer. uma dinossauro, mas é uma grande profissional. Beijo, Meire. O que vai não ter vem no sexta programa, eu não venho no programa vai estar semana lá, que vem, é não, verdade. também. Você não vai estar aqui, então... Né? Beni, obrigado. Sérgio Pires, professor Peixoto. Tchau. Tá? Eu venho. Professor, sábado que vem, o senhor eu tá venho. dispensado sexta também, professor. Não, sábado eu que vem. venho, porque para cobrir a falta. Tchau, gente.